A escuridão caiu sobre a cruz. O corpo de Jesus foi levado, sepultado. Silêncio. 3 dias. Um vazio inquietante entre a morte e a ressurreição. Mas o que aconteceu nesse intervalo? Onde estava Jesus? A tradição e a Bíblia nos dão pistas de uma das jornadas mais misteriosas e impactantes de toda a história: a descida de Cristo aos domínios da morte. Prepare-se para desvendar o que Jesus realmente fez no inferno e por que essa parte de sua história é crucial para a nossa fé. Após o último suspiro na cruz, o corpo de Jesus foi envolto em linho e colocado em um sepulcro novo, esculpido na rocha. A pedra foi selada e a guarda romana posicionada para garantir que ninguém violasse o túmulo. Para os discípulos, a esperança havia morrido junto com seu mestre. O desespero, a confusão e o medo eram os únicos companheiros naqueles dias de trevas. Eles não podiam imaginar o que estava acontecendo no plano espiritual. Apenas viam a ausência, o vazio, o fim de tudo. A fé deles estava sendo provada de uma forma que jamais poderiam prever, confrontados com a realidade brutal da morte do homem que eles acreditavam ser o Messias. Mas enquanto o corpo jazia na tumba, algo extraordinário e invisível aos olhos humanos estava em curso. As Escrituras dão indícios de que o Espírito de Jesus não permaneceu inativo. A passagem mais intrigante está em 1 Pedro 3, 18, 20, que diz: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Essa passagem é o cerne do mistério. Ela sugere uma atividade de Jesus em um reino além da compreensão comum, um lugar que muitos interpretam como o Hades, o mundo dos mortos. É crucial entender a distinção entre Hades e Geena. O Hades, ou Sheol, em hebraico, não é o inferno de tormento eterno para os condenados, mas sim o reino dos mortos, o lugar para onde as almas iam após a morte, antes da ressurreição de Cristo. Era um lugar de espera. A Geena, por outro lado, é o inferno de condenação e sofrimento eterno. A descida de Jesus, segundo a maioria das interpretações, foi ao Hades, não a Geena. Ele não desceu para sofrer mais, pois seu sacrifício na cruz foi completo e definitivo para a redenção dos pecados. A ideia de que ele sofreu no inferno é uma visão minoritária e contradiz a perfeição de sua expiação na cruz. Então, se não foi para sofrer, o que ele foi fazer lá? A principal interpretação é que Jesus desceu ao Hades para proclamar sua vitória. Pense nisso. A morte e a ressurreição de Jesus não foram apenas eventos terrestres, foram batalhas cósmicas. Em Efésios 4, 8, 10, Paulo escreve: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer isto? Ele subiu, senão que também desceu primeiro às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. As partes mais baixas da terra são entendidas como uma referência a essa descida ao mundo dos mortos. A pregação de Jesus aos espíritos em prisão, pelo 1 Pedro, não foi para lhes dar uma segunda chance de salvação. A Bíblia é clara que a salvação é decidida em vida. Em vez disso, ele estava declarando a esses espíritos, possivelmente os anjos caídos ou os espíritos dos desobedientes do tempo de Noé, que o poder da morte e do pecado havia sido quebrado. Era uma proclamação de triunfo sobre as forças das trevas, uma demonstração inquestionável de que ele era o Senhor sobre a vida e a morte, sobre o céu e o inferno. Ele não estava pedindo, mas declarando sua soberania.
Além de proclamar sua vitória, muitas tradições cristãs, incluindo a Igreja Católica e algumas denominações protestantes, acreditam que Jesus também foi ao Hades para libertar os justos do Antigo Testamento. Antes da crucificação e ressurreição de Jesus, o caminho para o céu não estava totalmente aberto. As almas dos justos que morreram antes de Cristo, como Abraão, Moisés e Davi, aguardavam em uma parte do Hades, muitas vezes referida como o seio de Abraão, Lucas 16, 22, 23, a consumação da redenção prometida. Jesus, ao descer, teria quebrado as cadeias da morte e levado esses cativos libertos consigo para o paraíso. Ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele libertou aqueles que estavam presos pela morte. Essa ideia é um consolo profundo. Significa que o sacrifício de Jesus na cruz teve um alcance retroativo, libertando aqueles que haviam morrido na fé antes de sua vinda. Ele não apenas abriu o caminho para o futuro, mas também resgatou os justos do passado. A descida de Jesus ao Hades é, portanto, um ato de redenção universal, mostrando que seu domínio se estende sobre a vida, a morte e além. É a confirmação de que ele é o Senhor de tudo e de todos. Os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus não foram um período de inatividade ou fraqueza. Foram dias de intensa atividade espiritual, onde Jesus consolidou sua vitória sobre o mal e preparou o caminho para a plenitude da vida para todos que nele creem. Essa jornada ao Hades é uma peça fundamental do quebra-cabeça da redenção, revelando a profundidade do amor e do poder de Deus. Ela nos assegura que nem a morte pode nos separar do amor de Cristo, que ele foi onde ninguém mais poderia ir, para trazer de volta o que parecia perdido. Essa descida ao inferno, ou ao reino dos mortos, é um lembrete poderoso de que a vitória de Jesus é completa. Ele não apenas morreu por nós, mas também conquistou o domínio sobre a morte e o Hades. Ele foi até as profundezas para nos levantar às alturas. Se você se sente preso, se o peso do mundo parece esmagador, lembre-se do que Jesus fez nos 3 dias. Ele foi e proclamou vitória mesmo nos domínios da morte. Esse mesmo poder está disponível para você. Você está pronto para entender a profundidade dessa verdade e aplicá-la em sua vida? Você quer proclamar vitória sobre as prisões que te cercam? Deixe seu amém nos comentários, pois a vitória de Cristo é a sua vitória. Inscreva-se no canal para mais insights poderosos e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ter sua esperança restaurada pela verdade da jornada de Jesus. O poder que venceu a morte está ao seu alcance.